Vou salvar o mundo, mas eu não sou perfeito. Hoje vamos discutir sobre a bondade humana. Mas antes de discutir esse assunto, mais uma vez vou indicar um livro meu e neste estarei indicando sobre a vontade humana. Nele eu procuro discutir através de uma argumentação lógica e é a continuação da teoria da realidade sobre a vontade dos seres humanos. E ali eu venho propor as inúmeras formas de vontade e o que seria uma forma de vontade mais adequada e melhor. Mas falemos agora sobre a natureza da bondade. Nós já discutimos e já falei muito em minhas palestras, em minhas lives, em meus vídeos sobre a noção da bondade. Hoje se vende muito a questão da ciência, né? De que a ciência tem a resposta para tudo, de que a ciência há de salvar o mundo, de que a ciência tem as respostas para as coisas, e é sempre assim. Então, assim, a sociedade que é criada nessa noção da ciência acaba se achando que o fato de serem uma geração nova ou de estarem numa sociedade mais evoluída tecnologicamente tem, portanto, respostas mais coerentes do que a geração passada. A geração passada, portanto, se torna cada vez mais arcaica. E a luta pelo preconceito, à medida que acompanha essa evolução tecnológica, as pessoas tendem a associar que aquilo que elas pensam é menos preconceituoso, menos, vamos supor, taxativo e menos ruim do que o pensamento da geração passada. Isso porque, principalmente nos dias de hoje, se configura uma noção de que é possível de fazer o bem, ou é possível ser bom. Isso vem de influências desde o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, né, que era um contratualista, onde ele propunha que é a sociedade que corrompe o homem, mas o homem nasce como uma folha em branco, ele nasce bom. O problema da bondade em si está num fator empírico dela mesma. Por que não é possível o homem ser bom? Primeiro, porque para que ele fosse bom, ele tem que saber o que é bom. Mas para ele saber o que é bom, ele tem que ter uma percepção total da sua realidade e daquilo que constitui o seu ser, para então definir o que é bom moralmente para o seu próprio ser. Né? E isso é impossível empiricamente ao homem. Não é igual você vai estudar sobre eletricidade ou gravidade. Existe ali uma experiência humana que pode produzir conhecimento, já que ele consegue ter uma observação desses fatores físicos ou dessas físicas que existem. Não, a bondade ela depende de uma observação plena e nós não temos essa observação plena. Então aquilo que definimos como bondade é sempre capenga, é sempre manco, né? E para que o homem possa definir o que é bom, ou um ser que seja plenamente bom, que observa a realidade lá fora e no todo o revelasse, ou o homem sempre vai depender dos poetas mortos, daqueles que vieram de gerações passadas, que proporam certas teorias, certos pensamentos, certas formas de pensar, e que agora eles acreditam como certo, né? Algo que foi formulado por eles. Então, acaba que a noção moral do homem e também a construção ética sempre depende de pressupostos. Por exemplo, para os cristãos, o pressuposto é as escrituras, é o próprio Cristo. Para os muçulmanos, é o Alcorão. Para a sociedade contemporânea, são seus poetas mortos, como, por exemplo, Nietzsche,
entre outros como, por exemplo, Bertrand Russell, ou Sartre, ou Simone de Beauvoir, pessoas que fizeram o seu papel no passado com seus pensamentos, que divergiam dos pensamentos da sociedade comum e que agora são aceitos como corretos. E o interessante é que hoje a ciência é usada como uma forma de verdade tão autêntica como às vezes a própria escritura. Só que a ciência, ela também tem as suas subjetividades. Ela não é perfeita em si, já que ela é profundamente humana. Então, a própria experiência da ciência, ela é sujeita a falhas, e isso já se provou durante a história da ciência, durante várias vezes em que conceitos sobre a física foram mudadas, foram repensadas, foram transformadas, e às vezes a noção da própria ciência muda às vezes por completo, né? Então a ciência ela é humana, ela é uma produção humana e não podemos pôr nela um fator religioso ou um fator de inspiração como se ela fosse inerrante, né? Então, observando isso, nós percebemos algo contraditório na sociedade, que é sempre usar da ciência como um fator religioso, né? O que acontece nos dias de hoje, às vezes é o seguinte: o cara chega, quer convencer todo mundo, fale a seguinte palavra antes de propor a sua ideia, que houve uma descoberta científica. Os cientistas agora descobriram que usar essa palavra significa de que aquilo que você há de falar contém uma verdade inerrante que não pode ser questionada. E aí o pensamento contemporâneo pega essa noção e cria dentro da sociedade um ar de bondade, um ar de pureza, um ar de que a geração agora pensa melhor do que a geração passada. E aí que eu encontro e percebo o mal da geração contemporânea. E, na realidade, esse tipo de pensamento de que eu tenho as respostas e de que eu sei o que é bom é o sentimento mais perigoso e que mais matou gente na história da humanidade. Ou seja, o pensamento não de que você esteja, não de que tudo seja relativo. Eu não quero dizer aqui que tudo é relativo e ninguém sabe o que é certo e errado. Eu quero dizer o seguinte: aquele que sabe como solucionar o problema da humanidade e que ele é um ser bonzinho que busca fazer o bem e só tem atitudes boas, e que as pessoas que não pensam como ele são pessoas atrasadas. É esse tipo de pessoas. Aqueles que querem trazer uma solução para o dilema humano aqui. Como eu já citei, desde Rousseau, Marx e outros, né? Quando a gente olha a história, sempre que o homem tentou trazer uma solução para o dilema humano aqui, ele trouxe terríveis catástrofes e governos ditatoriais. Por exemplo, podemos citar o próprio nazismo, em que tentaram ali, através da sua teoria, de que existia uma raça pura e uma raça impura. Essa noção de que existia uma solução para o dilema humano. Vemos também, através das revoluções comunistas, de que, tomando o poder da burguesia, se solucionaria o problema econômico da sociedade. Só que, quando os proletariados, os pobres, tomam a burguesia, eles viram os próprios burgueses. E aí a história do materialismo histórico proposto por Marx se repete ali. Vemos outros exemplos durante a história de quando, por exemplo, a Igreja da Idade Média católica detinha todo o poder, ou detinha toda a solução para a humanidade. Ela ditava as regras, ela ditava as respostas, e não podia haver
quem os questionasse. Ou seja, eles detinham a verdade e não poderia então ter um livre exame ou uma livre expressão de pensamento. A reforma protestante, ela veio exatamente para propor isso. Tanto é que é através do Renascimento e da reforma protestante que acontece o boom de desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade. Porque na reforma protestante se foi proposto o livre exame das escrituras. Além dali ter surgido a imprensa por Gutenberg, isso permitiu que essa concepção de livre exame das escrituras levasse ao estudo afinco da própria Bíblia e daí, a partir daí, do próprio mundo e da própria ciência, da própria realidade e da própria vida. Por isso, é muito perigoso essa noção de que eu detenho a bondade, de que eu sou melhor do que os meus pais, ou de que eu tenho uma solução para esse mundo e que eu posso solucionar os problemas aqui, eu posso salvar esse mundo. É muito perigoso isso. Primeiro, como eu já disse isso várias vezes, porque qualquer bondade começa pela percepção da ignorância. Isso não é uma frase minha, mas que eu digo que é preciso muita luz para perceber o próprio mal, né? É através da percepção de nossas limitações, de nossa pequenez, é que conseguimos, a partir daí, construir qualquer forma de bondade. O homem só construiu o avião porque ele percebeu que ele não poderia voar por poderes mágicos. Então buscou, através do seu mundo e dos recursos do seu mundo, uma forma de voar, uma forma de chegar aos céus. A ciência surge exatamente dessa noção de que o homem, ele por si mesmo não tem propriedades mágicas para salvar e solucionar os dilemas humanos. Crer na ciência é crer que ela também é humana. Ser científico é saber que somos limitados a uma realidade, de que somos limitados a uma condição. Por isso, tomemos muito cuidado com aqueles que vendem soluções, com aqueles que acham que podem salvar este mundo, trazer soluções para este mundo e para esta vida. Nem o pensamento judaico-cristão pensa assim. Para os cristãos, a solução se dá através da aceitação da ignorância e uma conversão a Cristo, mas o resultado de tudo isso só se dará depois da morte e na volta de Cristo. Esse mundo está fadado a ser destruído e restaurado em um novo céus e uma nova terra.